Como saber se Deus realmente me ama? Quem, em algum momento na vida, não fez essa pergunta? Principalmente quando nós estamos vivendo tempos difíceis, é muito comum essa pergunta ser feita. É sobre isso que eu vou estar falando hoje. Você não pode perder nada desta reflexão, deste devocional. A dúvida sobre o amor de Deus é uma questão comum na vida de muitos cristãos. Diante de dificuldades, fracassos pessoais ou até mesmo do sentimento de inadequação, muitos se perguntam: será que Deus realmente me ama? No entanto, a Bíblia é muito clara quando fala sobre o amor de Deus por seus filhos, o amor de Deus por você, por mim, por todos nós. Eu quero começar considerando este primeiro ponto: o amor de Deus revelado na criação. Desde o início da criação, Deus revela seu amor pela humanidade. O ato de criar o ser humano à sua própria imagem e semelhança é uma demonstração do valor e do carinho que Ele tem por nós. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, e isso é uma evidência clara de seu amor. Veja que nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 27 assim: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O salmista, no Salmo 139, versos 13 ao 14, escreveu: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O teólogo John Piper, em seu livro Deus e o Evangelho, ressalta que a própria criação do homem, a imagem de Deus, é uma expressão de seu amor. Piper afirma que Deus nos fez para refletirmos sua glória e termos comunhão com Ele. A criação do ser humano não foi um ato impessoal, mas uma demonstração da intenção amorosa de Deus de compartilhar seu amor conosco. O fato de você, eu, nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus revela muito do seu amor por nós. Antes de nós irmos para o ponto de número 2 sobre como saber se Deus realmente me ama, eu quero pedir algo para você. Mais de 50% das pessoas que passam por aqui, eu sempre digo isso, não são inscritas no meu canal. E você precisa se inscrever no meu canal para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante e aí ele manda a nossa mensagem para muita gente. Então, clique agora nesse botãozinho aqui embaixo, ó, inscreva-se, faça isso agora. Isto. Aí ativa o sininho e clica na palavra todos. Sendo assim, você recebe sempre uma notificação de quando eu coloco aqui uma nova reflexão. O ponto de número 2 da nossa reflexão: o amor de Deus demonstrado na cruz. O amor de Deus demonstrado na cruz. A prova mais clara e poderosa do amor de Deus é encontrada na cruz de Cristo. A Bíblia ensina que Deus nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, oferecendo-nos salvação e reconciliação com Ele. Isso é o ápice da manifestação do amor de Deus. Você nunca vai entender o amor de Deus por você, por nós, se você não olhar para a cruz. Veja o que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8, ele escreveu: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que
Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, destaca que a cruz é a maior prova do amor de Deus. Ele escreve que o amor de Deus não é um sentimento passageiro ou condicional, mas um amor sacrificial e incondicional. Mesmo quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós, mostrando que o amor de Deus não depende de nossa bondade ou mérito. Vou repetir. O amor de Deus não depende da minha, da sua, da nossa bondade ou mérito, mas de sua graça. John Stott, um grande teólogo, no seu livro A Cruz de Cristo, também enfatiza que a cruz é a maior demonstração do amor divino. Ele escreve: a cruz é a suprema expressão do amor de Deus. Se você quer saber o quanto Deus ama você, olhe para a cruz de Cristo. Em terceiro lugar, o amor de Deus como amor incondicional. O amor de Deus é incondicional, ou seja, Ele nos ama independente de nossas falhas e imperfeições. Vou repetir. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, independente de nossas falhas e imperfeições. A Bíblia afirma que o amor de Deus não depende de nossas obras, mas é um dom gratuito de sua graça. É um amor que não pode ser conquistado ou merecido, mas nos é dado livremente. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, verso 4 ao 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Em 1 de João capítulo 4, verso 10, nós lemos: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Timothy Keller, em seu livro Deus Pródigo, explora a parábola do filho pródigo como uma ilustração do amor incondicional de Deus. Keller argumenta que, assim como o Pai, na parábola, Deus nos ama e nos acolhe de volta, não importando o quão longe tenhamos ido. O amor de Deus não é baseado em nosso desempenho, mas em sua natureza amorosa e graciosa. A minha quarta consideração, o quarto ponto nesta reflexão: o amor de Deus em meio às dificuldades. Muitas vezes, as circunstâncias difíceis da vida nos fazem questionar o amor de Deus. No entanto, a Bíblia ensina que o amor de Deus não é diminuído pelas provações. Pelo contrário, Deus usa até mesmo o sofrimento para nos moldar e nos aproximar dele. Ele promete estar conosco em meio às circunstâncias e nos dar força para suportá-las. Se não, veja, em Romanos capítulo 8, do verso 35 ao 39, lemos, olha que texto lindo da palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Nada poderá nos separar do amor de Cristo. O teólogo Packer, em seu livro O Conhecimento de Deus, escreve que o amor de Deus não é uma promessa de uma vida sem dificuldades, mas uma garantia
de que Deus estará presente conosco em todas as circunstâncias. Ele afirma: o que importa não é que Deus nos livre de todas as dificuldades, mas que Ele esteja conosco em todas elas, sustentando-nos com o seu amor. O meu quinto ponto a considerar nesse assunto tão importante sobre como saber se Deus realmente me ama. O amor de Deus e a adoção como filhos. A Bíblia ensina que em Cristo fomos adotados como filhos de Deus. Essa adoção é uma expressão profunda do amor de Deus que nos chama para sermos parte de sua família. Como Pai amoroso, Deus cuida de nós, provê para as nossas necessidades e nos guia em seu caminho. Glória a Deus. Em 1 de João, capítulo 3, verso 1, nós lemos: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, do verso 15 ao 16: por que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O teólogo John MacArthur, em seu livro Filhos de Deus, argumenta que a adoção é uma das maiores expressões do amor de Deus. Ele escreve: ser chamado de filho de Deus é um privilégio imenso. Isso significa que Deus nos escolheu, nos amou e nos fez parte de sua família. Não somos apenas servos, mas filhos amados com um relacionamento íntimo com o Pai. O fato de nós sermos chamados e podemos orar: Pai nosso que estais nos céus, é a maior evidência deste amor do Pai pelos seus filhos. Em sexto lugar, o amor de Deus é eterno e imutável. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso, minha irmã. O amor de Deus é eterno e imutável. O amor de Deus é eterno e não muda com o tempo ou com as circunstâncias. Ele nos amou antes da fundação do mundo e continuará a nos amar por toda a eternidade. Essa constância no amor de Deus é uma garantia de que, independentemente do que aconteça, seu amor por nós nunca falhará. Nós lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 3: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Nós lemos no Salmo 136, verso 1: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O grande pregador e teólogo Charles Spurgeon, em seus sermões, frequentemente falava sobre o amor imutável de Deus. Ele dizia: o amor de Deus é como um rio que nunca seca, uma chama que nunca se aparta. Mesmo quando falhamos, seu amor permanece, seu amor constante e fiel sempre foi e será por nós. Spurgeon enfatizava que o amor de Deus não depende de nós, mas é um reflexo de seu caráter eterno e imutável. Antes de eu concluir, daqui a pouco eu vou orar. Eu vou orar com base nesse amor inexplicável de Deus por nós. Eu vou orar com base neste amor que nos envolve, esse amor que nos enche de esperança. E eu quero orar com você e por você. Mas hoje eu quero orar por pessoas da sua família que precisam
de um milagre, de uma intervenção sobrenatural de Deus. Pessoas da sua casa que precisam de uma intervenção poderosa do Eterno. Então coloque aqui o nome de alguém, o seu próprio nome. Coloque aqui o nome da sua família, da sua casa. Eu quero orar nesse instante. Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Então coloque aqui, escreve assim, Deus me ama. E aí você coloca o seu pedido de oração. Coloca Deus me ama, vírgula. E aí coloca o seu pedido de oração. Ou Deus me ama, ponto de exclamação. E coloca o seu pedido de oração. Não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, ok? Eu quero concluir dizendo, saber que Deus realmente nos ama é uma verdade central do cristianismo. E essa certeza é fundamentada nas Escrituras e no testemunho da cruz. Deus nos amou desde a criação. Demonstrou seu amor ao enviar seu Filho para morrer por nós e continua a nos amar incondicionalmente, mesmo em meio às dificuldades. Seu amor é eterno, imutável e nos chama para um relacionamento íntimo com Ele como filhos adotados. Diante de dúvidas ou inseguranças, devemos lembrar que o amor de Deus não depende dos nossos sentimentos ou circunstâncias, mas é uma verdade objetiva, revelada nas Escrituras e confirmada pela obra de Cristo. Como o apóstolo Paulo escreveu, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos orar. Eu quero que você creia, sinta, perceba, seja envolvido e abraçado por este amor inexplicável de Deus por nós. Vamos orar? Pai querido e eterno, Deus de amor, de bondade, misericórdia e graça, nós colocamos diante do Senhor todas as necessidades de todas as pessoas que oram comigo agora. São homens, mulheres, casais, famílias. Aonde houver uma pessoa agora orando comigo e que precisava ouvir esta palavra, manifesta o teu amor. Que haja agora, Senhor, um batismo do teu amor sobre esta mãe aflita, sobre este pai ansioso, sobre esta mulher que precisa de libertação, cura, restauração. Pai, no nome de Jesus, eu ministro a tua bênção, tua graça sobre todos. Aqueles que colocaram o nome de alguém aqui. O João, a Fernanda, a Francisca, o Abraão, o Joaquim, Senhor. O Joaquim, meu neto, que precisa também da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Continua guardando, protegendo, sustentando o Joaquim, a Letícia, o Felipe. Oramos também, Senhor, pelo Douglas, a Valéria, a Luísa, o Davi, o Pedro, a Kelly. Senhor, minha esposa. Senhor, minha mãe que está acamada, Senhor. Olha para ela, a Marisa, a Vera, a Débora, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos e os irmãos de todos aqueles que aqui estão comigo. Pai, eu oro, rogando e pedindo a tua bênção e esse batismo de amor, que estas pessoas que aqui comigo estão possam se sentir amadas por ti. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Levante a sua cabeça. Esboce um sorriso. Deixe um brilho aparecer nos seus olhos. Você é amada, você é amado muito por Deus. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada a nossa reflexão de amanhã. Não perca por nada que vou estar respondendo mais uma questão que é uma grande dúvida no coração de muita gente. Um beijo no seu coração, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.